Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre método dos elementos finitos e discretização de malhas em elementos bidimensionais. Eu estava hoje numa estação de trem, de metrô, aliás, aqui em São Paulo. E se você for de São Paulo conhecer São Paulo, você vai saber que estação é essa. O bom observador já vai enxergar o nome dela aqui na imagem. E eu tirei essa foto, eu estava aqui na plataforma esperando o metrô e resolvi modelar isso daqui para falar um pouquinho sobre o que acontece nessas paredes com aberturas. Quando falamos de estações de trem, tudo é muito robusto, porque os carregamentos são muito elevados. O trem tipo ferroviário é muito elevado, existe muita vibração, existem empuxos, carregamentos elevadíssimos aqui em toda a estrutura, então tudo é muito robusto, tudo tem uma rigidez muito alta. Bom, eu peguei essa parede que tem aproximadamente 40 centímetros de espessura e modelei ela. Muito bem. Aqui eu tenho a minha estrutura, mas eu quero voltar aqui para a parede sem o resultado e falar um pouquinho para vocês como é que nós trabalhamos com o elemento bidimensional. Temos uma placa, tá? O software, geralmente o software ele é multimaterial, esse software é multimaterial, então você pode trabalhar com aço, né, com steel, com concrete, com concreto, com madeira, polímeros, enfim. O MEF, o método dos elementos finitos, ele serve para analisar qualquer tipo de material e simular comportamento de material quando solicitado a algum tipo de tensão ou carregamento de acordo com suas condições de contorno. Muito bem. Por que chama MEF? Ou FIA? Finite Element Method, porque nós pegamos um elemento global aqui e discretizamos em malha, ou seja, discretizamos em elementos menores. Eu tenho aqui um elemento inteiro, né, uma placa com abertura, e eu vou discretizá-lo em pequenos elementos, onde eu terei aqui a condição de analisar quadradinho por quadradinho aqui. Esses quadradinhos eu consigo aqui pela minha definição de malha, eu consigo escolher as suas dimensões. Ó, nesse caso aqui, eu gerei de nós, mais de 6.000 nós, tá? Então, e aqui número de elementos 2D, quase 6.000. Então, se eu for aqui na minha configuração de malha, eu coloquei elementos de 10 por 10. Geralmente, nós trabalhamos com elementos quadrados, porque nós temos 4 nós. E quando não é possível, por exemplo, em borda de elemento, nós trabalhamos aqui com o elemento triangular de 3 nós. Aqui nesse elemento quadrado é justamente o princípio, a discretização de um elemento finito. Nós pegamos o elemento global e discretizamos em elementos menores e cada nó aqui terá graus de liberdades. Eu vou mostrar para vocês aqui a indicação do nome do elemento e do nó. Temos aqui o elemento, temos aqui 4 nós. Cada nó aqui, esse nó terá translações em torno de x, y, z e rotações em torno de x, y, z. Agora, para processar tudo isso, porque é por cálculo diferencial, é muito complexo. Então, por isso que nós usamos ferramentas computacionais. E olha quantos nós temos neste elemento. Evidentemente, eu estou sendo um pouco precioso aqui, muito preciso. Eu poderia trabalhar com malhas um pouco mais espaçadas, só que eu estou mostrando para vocês que você pode fazer isso. Quanto mais número de elementos, mais demorado será o seu cálculo, entretanto o seu resultado será mais refinado. Um grande problema surge nas bordas. Por quê? Quando nós mudamos de direção aqui, chegamos na borda, a condição de contorno é muito diferente. Então, o que nós fazemos? Nós refinamos. Passamos aqui de um quadrado de 10 por 10, e eu coloquei aqui no refinamento local de malha, que eu pedi, refinamento de borda de elemento 2D, eu pedi com 5 centímetros. Então, ele automaticamente gerou essa borda aqui refinada com 5 por 5, fazendo essa transição. Existem softwares que não fazem isso. Você tem que fazer isso manualmente, essa transição de um 10 por 10, de um 5 por 5, por exemplo. Muito bem, eu calculei, né, vou rodar aqui esse elemento
e vou mostrar para vocês os resultados. O princípio aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos uma parede que possui uma rigidez. Quando temos uma rigidez que está correlacionada com seu módulo de elasticidade, nós temos condições, de acordo com as condições de contorno, de determinar o deslocamento e, consequentemente, determinar as nossas tensões, tá? Então, se temos aqui, ó, deslocamento tridimensional, eu estou com um deslocamento máximo aqui nessa abertura de 0,7 milímetros, onde é esperado, né? Que é justamente aqui no bordo superior da nossa janela. E se eu for observar um pouco as tensões que estão ocorrendo aqui, eu vou entender por que tem que ser essa borda circular aqui na nossa abertura. Perceba que eu tenho uma tensão de tração aqui nessa viga parede superior, né? Só que aqui nessa borda, que poderia ser uma quina aqui, existe uma resultante de componentes que esmaga o concreto. O azul aqui é comprimido, vai esmagar esse concreto e por isso irá formar aquelas trincas aqui de cisalhamento a 45 graus. Então, ao colocar a geometria circular, eu estarei favorecendo essa distribuição de tensões aqui neste local. O mesmo ocorre aqui desse lado, porque é simétrico, né? Nosso elemento. Aqui embaixo, na face inferior, no bordo inferior, também está ocorrendo tração e aqui cantos comprimidos, só que com uma magnitude de esforços menor. Então, com nossas ferramentas computacionais de método dos elementos finitos, nós conseguimos simular esses elementos e aberturas em paredes, neste caso com a parede de metrô, com carregamentos elevados, onde devemos ter todo o cuidado para estimar aqui nossos locais de aço. E o concreto ele plastifica muito rápido, então quando ele plastifica, já no início da deformação, ele já recruta o aço, então tudo isso aqui entra em equilíbrio. Então por isso que nós usamos a análise computacional MEF para dimensionar qualquer tipo de elemento, concreto, armado, estrutura metálica, seja ela composta por barras ou frames, né? Seja ela composta por plates ou placas bidimensionais. Então é isso, pessoal. Toda vez que você for no metrô, alguma estação, alguma estrutura robusta, olhe para a estrutura e comece a enxergar tensões aqui em qualquer tipo de elemento, porque isso é um exercício muito legal para todo engenheiro. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.